Fala, rapaziada, sejam bem-vindos ao Podcast Soul. Aqui a gente sempre vai conversar com pessoas normais que têm resultados fora do normal, tá? Hoje a gente tá com um cara muito especial aqui do meu lado, vocês já vão saber quem é. E de antemão, cara, já quero te dizer que eu te acompanho desde o nada, se liga? Verdade. E eu fico muito feliz de ver onde é que tu tá hoje em dia, se liga? De verdade, isso aqui é de coração, tá, cara? Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre o Estúdio Soul. A gente é um ecossistema completo que trabalha toda a parte de produção de conteúdo estratégico para posicionamento nas redes sociais. Então, desde a parte de gravação de curso, conteúdo para rede social, live, lançamento, transmissão, tudo que tu precisa para conseguir construir audiência e autoridade no digital por meio da produção profissional de conteúdo, aqui no Estúdio Soul, a gente consegue resolver para ti. Se isso faz sentido para ti ou para tua empresa, que a QR Code está aqui em cima, aponta, fala com a nossa equipe, que eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar, ou primeiro link na descrição, e é isso. Cara, hoje eu tô com um cara monstruoso aqui do meu lado, Léo Rocha, tá? O cara é muito especial. Eu te acompanho, Léozinho, desde a época, mas que a gente era menino velho e não fazia nada da vida. Eu fico muito feliz em saber que a gente conseguiu furar a bolha, tá ligado? Hoje eu olho pra trás, mano, e a gente apresentava, vou dar só esse releasezinho, e eu vejo que eu não falo com 99% das pessoas que eu falava naquela época que a gente era mais novo, 18 anos, 17 anos. A gente nunca foi muito próximo, mas sempre te acompanhei de longe. E esse cara aqui, velho, começou como atendente numa academia de jiu-jitsu. Tentou a vida nos Estados Unidos como pedreiro, não conseguiu se desenrolar muito bem por lá, porque, enfim, longe da família é difícil. Acabou voltando pro Brasil, hoje é uma referência no mercado de tráfego pago aqui, nacionalmente falando. Ele já tá no mercado digital desde 2020, trabalhando exclusivamente com essa parte de tráfego. E já trabalhou com grandes nomes como Pedro Sobral, Cris Arcângelo e Priscila Zilo, e hoje é fundador e CEO da agência MDZ. E também tem um curso, né, de performance para gestores de tráfego. Seja bem-vindo, Léo Rocha. E antes de tu se apresentar, eu já quero me dar uma pergunta, tá? Qual a importância, cara, dos gurus de marketing na sociedade e no marketing digital, cara? Caraca, já começou com uma polêmica, né, mano? Obrigado. Eu nem sei se eu sou tudo isso que você falou aí, mas eu fico muito feliz de também ver o teu crescimento, de ver, pô, com empresa aqui, o estúdio que é muito foda, inclusive, com certeza eu virei aqui gravar, né, virar cliente, ser cliente de vocês, desse projeto. E, assim, cara, o meu crescimento, ele aconteceu, entendeu? Ele foi do dia pra noite, mas depois de muitos dias e muitas noites, tá ligado? Então, eu trabalhei, como tu falou, de várias coisas, e eu fui muito julgado, inclusive, por ter trabalhado de muitas coisas, porque eu não tinha um único foco. Então, eu começava uma coisa, não me dava bem, ia pra outra, não me dava bem, ia pra outra, até que eu achei uma parada que eu gostasse de fazer, encontrei uma pessoa que ensinava de uma forma que eu me conectava com algo, porque isso é muito difícil, às vezes a gente pensa que a gente é um mau aluno, porque a gente não consegue se conectar com a forma, às vezes, que um professor está ensinando. E aí, quando você acha uma pessoa que ensina algo que você curtiu e da forma que você gosta, você consegue caminhar e crescer naquilo ali. Então, as coisas aconteceram. E eu fico muito feliz de estar no meio desse crescimento, né? De estar crescendo aí no mercado de tráfego pago. Acho que eu ainda estou bem longe de onde eu quero chegar e que o caminho é longo aí, mas é faca na caveira e vamos que vamos. Sobre a pergunta polêmica, Pensei que ele ia responder, eu pensei que ele ia ficar rodando. pergunta polêmica, porque tem gente que fala até que eu só falo isso. Ah, o cara tá só falando de só tá batendo em guru, mas é porque bater em guru dá audiência, né? Funciona pra mim, a galera curte. Mas eu acho que a importância desses caras é dar espaço pra quem faz um bom trabalho, entendeu? Porque esses caras, às vezes, quando eles vendem o fácil, a promessa surreal, eles conseguem crescer mais rápido, numa velocidade maior e de uma maneira mais fácil que o cara que tá vendendo o caminho difícil. Mas na hora que a pessoa compra um cara desse e vê que isso não existe, ela acaba tendo que recorrer a quem vende o arroz com feijão, entendeu? Quem vende o que é o difícil mesmo. E aí isso ajuda a ter caminho para essas pessoas, entendeu? Que fazem um trabalho sério. E também a outra importância desses caras é que dão conteúdo para quem faz trabalho sério, entendeu? Eu adoro. Essa é a minha linha de conteúdo, é bater nesses caras, né? Eu sou anti-guru. Então, é o meu inimigo comum. Pra ti, o que é um guru? O que faz o cara ser um guru? Pra mim, basicamente, o cara que é guru é aquele cara que ensina, primeiro ponto, que ensina algo que ele não vive. Então, eu não consigo acreditar nas profissões do digital, né? Ou seja, vou usar o tráfego pago como exemplo. Eu não consigo acreditar num cara que ensina uma pessoa a crescer uma empresa de tráfego pago e ele não tem uma empresa de tráfego pago. Por quê? Porque quem é empresário, empreendedor, quem é empresário, tem uma empresa, sabe. Empresa é um organismo vivo.
ela muda a todo momento. As coisas vão acontecendo, uma hora tá indo ruim, tá indo mal, eu tenho que pivotar minha rota para outro caminho, pô, agora tá indo bem, massa, aí vem uma crise, vem uma pandemia, vem não sei o que, eu tenho que voltar a rota para outro caminho. Então, como que um cara vai me ensinar a empreender, vai me ensinar a ter uma empresa, vai me ensinar a perpetuar um caminho de sucesso, se esse cara não tá vivendo ali as trincheiras nem me trazendo o que tá mudando? Então, o primeiro guru é esse cara, para mim. O segundo guru para mim, a segunda característica forte é que ele é aquele cara que quer vender algo para as pessoas pelo final. Ou seja, você vem para cá que você vai ganhar tanto. Olha aqui o meu carro, olha aqui as minhas comissões de venda, olha aqui o meu dinheiro, olha aqui não sei o quê. Ou seja, eu tô mostrando pro cara o meu caminho que eu só consegui porque eu ensino pessoas. Então, se eu pego só o faturamento da empresa que eu tenho, eu não tenho esse carro aqui, eu não tenho isso tudo que eu tô vivendo. Então, como que eu tô vendendo essa prosperidade para esse cara, se isso não veio o fruto do meu campo de batalha, entendeu? Mas eu acho que isso é muito brasileiro, sabia? Esse negócio de ganhar, achar que vem. Nos Estados Unidos a galera fala make money, né? Fazer dinheiro, que a gente tem a cultura do ganhar dinheiro. E aí eu vejo muito isso na internet, uma galera ensinando o final, te prometendo o final. Esse é o problema do curso, muitas vezes. Eu sei que na venda a gente precisa prometer algo, né? A gente precisa prometer algo, prometer alguma mudança, a gente tem que ter. Mas quando a gente promete algo que acaba se tornando ofuscando o caminho em si, eu acho que esse é o problema, né? Exatamente. Tu acredita nesse sentido também? Com certeza. Tipo assim, eu acho que essa característica do guru é o cara que promete o final de forma fácil. Não existe, velho. Não tem ninguém. Se você perguntar pra qualquer pessoa que tem sucesso, que tem uma empresa, que ganha algum dinheiro no mercado digital de forma lícita, foi difícil pra esse cara de alguma forma. Foi difícil, entendeu? O cara construiu com sangue, suor e trabalho duro. Então, não tem dinheiro fácil. Não tem essa coisa de, cria aqui uma empresa, fature 100 mil reais por mês, sem botar a cara, sem ter cliente, sem não sei o que, sem ter trabalho. Que porra é essa? Não existe isso, tá ligado? Então, esses caras pra mim são os gurus. E eu produzo muito conteúdo batendo nisso porque eu passei muito tempo sendo 100% um não guru. Como assim? 100% bastidores, né? Eu aparecia, eu produzia conteúdo, mas eu não vendia nada. E aí agora eu comecei a vender um produto. E eu preciso sempre estar me policiando para eu não ser um guru. Porque o infoproduto, principalmente quando você tem uma audiência, quando você tem uma audiência que é muito conectada com você, você vende muito. Eu, quando vendi o meu produto, eu fiz um faturamento no intervalo de tempo que eu achei que eu não... Tipo assim, para eu fazer esse dinheiro na minha empresa, eu tenho que trabalhar pra caramba. Então, às vezes, você se cega. Eu poderia pegar esse dinheiro e dizer para as pessoas assim, olha, eu vou te ensinar a fazer essa grana aqui. Mas eu não vou, porque esse dinheiro eu fiz com o meu produto. Não com a minha prestação de serviço, entendeu? E tem uma coisa nesse produto, tem um backstage, tem uma produção, tem uma construção lá atrás. Então, assim, eu prefiro vender menos, crescer menos, numa velocidade mais devagar, mas falar a realidade do que me perder, entendeu? Tipo... Mas tu falou que tu passou muito tempo nos bastidores, né? Passou muito tempo só no bastidor, só esse cara que faz o back, que não faz necessariamente bota na cara e etc, tá? Tu acha, cara, que para um gestor de tráfego ganhar dinheiro e se destacar no mercado, obviamente, ganhar dinheiro é uma coisa muito relativa pra cada um, né? Tem gente que se satisfaz com 5 mil reais por mês e tá tudo certo, ninguém precisa almejar grandes coisas. Mas tem gente que ganha muito dinheiro, 100 mil por mês, etc. Tu acha que para um gestor de tráfego conseguir se diferenciar e conseguir alcançar um nível de faturamento X, muito dinheiro que seja pra ele precisa sair do backstage? Cara, não. Agora depende o que é muito dinheiro pra você. Vou dar um exemplo. Eu tenho um colaborador meu que ganha 20 mil reais por mês e ele não posta uma história sequer. Trabalha ali de boa, na tranquilidade dele. Eu acho que isso é uma quantidade foda de dinheiro. Às vezes a gente tá na bolha do digital e a gente acha que fazer 100 mil, fazer 1 milhão é igual tirar uma manga do pé, assim. Todo mundo faz, é bem fácil, mas não é assim. E se o cara tira o Brasil, por exemplo, o salário médio do brasileiro, porra, não é nem perto disso, tá ligado? Então... R$3.500 o salário médio do Brasil. Então, assim, é bizarro. O cara pode fazer essa grana, sim, aparecer nada. Agora, quanto mais você aparecer, mais oportunidades você tem de fazer negócio, entendeu? Então, puxando esse link, qual a importância da produção de conteúdo, no teu ponto de vista, pra pessoa conseguir, pessoa ou empresa, tá? Conseguir crescer no digital, cara. 100%. Não só no digital, mas no mercado. Tá? 100% importante pra tudo. Tipo assim, ó, se tu tá dentro, vou usar o digital como exemplo, se tu tá dentro do digital e tu quer trabalhar com um CLT ou um prestador de serviço pra uma empresa, tu não quer ter a tua cartela de clientes se vender, tu quer trabalhar pra uma agência, que seja qualquer coisa. Tu precisa passar uma confiança pra essa agência, tu precisa mostrar pra essa agência que tu sabe, tu precisa ter um portfólio bacana e o conteúdo, ele te ajuda nisso.
O conteúdo te ajuda a mostrar que tu é um profissional, de fato. E se tu vai vender o teu serviço de forma externa, capitalizar clientes, aí é que tu precisa mesmo. Por quê? Porque tu vai mostrar a tua cara, quem não é visto não é lembrado, entendeu? Então, eu sempre digo que a melhor forma de você começar é pegando clientes dentro do seu ciclo. Então, familiares, amigos, amigo de amigo, coisas desse tipo, é a melhor forma de você começar. E essas pessoas precisam te ver e saber o que tu tá fazendo. Então, vamos supor que eu comecei a ser gestor de tráfego hoje. Eu tenho o meu Instagram já, todo mundo tem às vezes sua rede social ali. Tem 150 seguidores. São 150 possibilidades de eu fazer um negócio, de eu vender o meu serviço. Só que para isso eu preciso mostrar ele. E eu não vou mostrar de qualquer jeito. Ei, eu produzo conteúdo, não. Se eu tenho um conteúdozinho mais bacana, mais profissional, com certeza vai passar mais credibilidade, mais chance de eu ser contratado. E eu vejo que no digital tem muita essa guerra, até porque isso dá audiência, né? O digital é pautado na audiência. Mas assim, eu vejo que tem uma guerra muito grande entre a questão do tráfego orgânico e do tráfego pago, né? Ou produz conteúdo, não, pode só o tráfego resolve o problema da tua empresa. E eu acho que isso aqui, cara, é uma coisa que a longo prazo vai sumir. Na verdade, tudo é marketing, no final das contas. Tudo é a forma com que tu faz o mercado andar, o mercado do teu cliente andar, né? Conseguir juntar o útil ao agradável, conseguir juntar a produção com a distribuição. Eu acho que é isso que as empresas precisam entender um pouquinho. Obviamente, existem mercados que o cara não precisa nem produzir conteúdo, né? O cara vai produzir, o cara tem indústria, etc., faz só um negócio milionário e etc. Muitas vezes o cara não precisa se posicionar. Conheço grandes médicos que são referência nacional que não tem uma foto no Instagram, entendeu? Tem vários. Mas já puxando isso, cara, essa questão do conteúdo e etc., mas qual a importância do digital para as empresas de hoje em dia, para os profissionais de hoje em dia, e qual é o futuro que tu vê relacionado a isso? Tipo assim, um futuro breve ou um futuro longo, 2 anos, daqui a 10 anos, o que é que tu vê de quem não está no digital? Qual o futuro dessa galera e qual a importância disso pro business? Cara, tem uma frase que é do Bill Gates, eu não lembro exatamente como é, que ele diz, né, que no futuro só existirão duas empresas, as que estão na internet e as que não existem, né? É alguma coisa nessa pegada, a frase dele. E eu acredito muito nisso, porque, vou dar um exemplo. A gente trabalhou bastante tempo prestando um serviço para um cliente que o cara, basicamente, ele era furador de poços. A empresa dele furava poço. Quando você vê uma empresa dessa, você pensa, cara, essa empresa não precisa se digitalizar em absolutamente nada. Eu tinha essa crença. Quando a gente começou a trabalhar, a prestar serviço lá, o próprio cara falou, olha, eu quero fazer esse investimento aqui pro Google Ads. E a gente, beleza, vamos trabalhar aqui com o Google Ads. E aí, um belo dia, eu devia ter acho que uns 4 meses como gestor de tráfego, 3 meses, não lembro exatamente o tempo, mas não era bastante tempo, era pouco tempo. E eu queria testar mais, fazer mais testes. E eu pensei, pô, será que se eu pegar parte desse investimento e colocar no Facebook Ads, no Meta Ads aqui, vai ter algum resultado? Aí a gente criou uma página no Facebook para essa empresa, criou um Instagram lá qualquer, botou algumas postagens, e aí fizemos uma campanha de formulário do Meta Ads. Como? Colocamos pino de geolocalização em cima dos lugares que estava tendo obra, em regiões que ele vendia essa furada de poços. Então a gente colocou o pino, fez um estudo que estava tendo grandes obras, obra de governo, não sei o que, um monte de coisa. Colocou o pino de geolocalização em cima e rodou lá o anúncio falando de furar poço. E aí, bicho, o cara fechou, tipo, 4 vezes mais contratos do que ele fechava em um único mês pelo Google Ads, com menor investimento, entendeu? Por quê? Porque ele chegou em pessoas diferentes que estavam precisando disso, provavelmente, nas regiões. E aí você pensa, se num negócio desse tem espaço dentro do digital, cara, qualquer negócio tem espaço. Então, às vezes, as pessoas deixam de ir para o digital porque elas pensam, não, eu já tenho a minha cartela de clientes, a minha indicação já funciona muito bem. Aí é como se eu dissesse assim, eu tenho R$100 aqui na minha frente e tem R$100 bem aqui. Aí eu tô me contentando com esses 100. Sim. O que é que custa eu pegar esses 100 que estão aqui também, entendeu? Então o dinheiro tá na mesa, o cara só precisa buscar ele. Mas e muitas vezes, vamos lá, entrando nesse gancho que tu falou, né? Agora falando mais com gestores de tráfego. Tu disse que o cliente chegou até você, e falou assim, cara, eu quero rodar Google Ads. Até que ponto o gestor de tráfego tem que ser o cara que vai dizer se vai pro Google, se vai pro Facebook? Até que ponto o gestor de tráfego tem que ter esse know-how? Obviamente, eu já sei a resposta, mas eu quero saber a tua opinião relacionada a isso. E eu quero saber também, cara, como o gestor de tráfego, uma vez que ele sabe, cara, eu preciso decidir, eu sou estrategista também nessa questão, como decidir aonde, se é um ou outro, se é os dois sempre em paralelo e etc. Como é o teu ponto de vista em relação a isso? A opinião do cliente, primeiramente, quando o cliente chega, eu quero rodar só isso. Como é que o gestor de tráfego pode se comportar nesse sentido? E como o gestor de tráfego pode conseguir conciliar as duas coisas, ou saber onde ele vai atacar primeiro, onde colocar, porque muitas vezes, quando o gestor está começando, a empresa que contrata ele, etc., a cartela dele,
tem pouca verba pra anunciar. Então, às vezes, o cara tem R$800 por mês pra anunciar ali no negócio dele. Ele, pô, será que vale a pena botar 400 em um, 400 em outro? Não vai ficar muito pouco? Como ter esse jogo de cintura? E qual o papel do gestor de tráfego nessa decisão? Massa. Cara, vamos lá. Primeira coisa, você que é gestor de tráfego, tá vendo esse podcast, você aí, lembre-se, no final do dia você é prestador de serviço, ou seja, você é pago para prestar o serviço. Primeiro ponto. Então, se o cliente diz assim, eu quero rodar Google Ads, você vai rodar Google Ads. Se você acha que não faz sentido rodar o Google Ads para esse cara, e se você quiser agregar mais, que é o que eu sempre fiz e que eu indico todo mundo a fazer, aí você tem que alinhar com esse cara isso e mostrar, debater, discutir, mostrar para ele, olha, por A mais B, por que você deve fazer o teste de investir em outra plataforma, por que você deve fazer o teste de rodar uma comunicação diferente. Se ainda assim esse cara não acatar, aí você pode ter a sagacidade de dizer assim, pô, eu tiro do meu bolso para fazer o teste nessa plataforma, você diminui o meu pagamento, sei lá como você prefere fazer, para a gente testar essa plataforma, ou simplesmente você não faz e acata a decisão no final do dia, que é o prestador de serviço. Então, assim, eu não indico ninguém fazer algo que o cliente não quer que seja feito. Isso aí é loucura, você vai fugir do que é a sua prestação de serviço. Agora, você tem por obrigação, se você quiser crescer no mercado, agregar mais. Vou dar um exemplo. Hoje, na MDZ, tem cliente nosso que está com comercial ruim. A gente percebe pelos feedbacks que a quantidade de leads que chegam e a quantidade de conversão, que provavelmente o comercial está defasado. Aí a gente faz o quê? Faz um cliente oculto. A gente se finge de cliente, entra em contato e percebe nitidamente que o atendimento está ruim. A gente pega esse compilado de informações e mostra para o cliente, olha, o teu atendimento está ruim, cara, precisa melhorar. E aí eu só aponto isso? Não. A gente se oferece para dar um treinamento comercial pro comercial dele. E agora, já pega esse teu gancho, tá? Aí tu vai lá e oferece um treinamento comercial pro cara. Aí o cara vai lá, daqui um mês, vai começar a te cobrar treinamento comercial. Ô, cara, tu deu uma vez passada, dá agora também. Como lidar com essa entrega a mais sem o cliente se escorar em cima? Porque o pior problema, no meu ponto de vista, trabalhei com tráfego por muito tempo, hoje eu trabalho mais na parte de estratégia de produção, tá? Mas assim, é tu entregar um pouquinho a mais pra conquistar o cliente e daqui a pouco o cliente tá te cobrando por isso. E quando tu não faz, tu queima a tua carta com ele. Como deixar claro e como organizar? Cara, nessa primeira não vou te cobrar nada, na segunda eu vou cobrar. Ou já cobro direto, ou deixo claro, e etc. Como lidar com esse encosto dos clientes, cara? Boa pergunta. Primeiro ponto, o alinhado não sai caro. Então, você precisa alinhar e deixar muito claro. O que acontece muitas vezes? A pessoa vai lá emocionada, entrega o treinamento comercial e segue a vida. Não, antes de entregar o treinamento comercial, você tem que deixar claro que aquilo é um over-delivery. Deixar claro que aquilo vale X mil reais. Deixar claro que você cobra para dar aquele treinamento, você está entregando ele de graça, pontualmente, naquela vez. Entregar. Ao final, fazer isso de novo. E eu sempre indico o gestor de tráfego, uma coisa que a gente faz é, ao intervalo, por exemplo, os nossos contratos, eles têm 6 meses, certo? A duração de 6 meses. Quando chega na metade do contrato, nos 3 meses, a gente faz uma reunião para falar sobre o sucesso do projeto, perdas e ganhos do projeto. Essa reunião é a reunião que se bota o pau na mesa. Então, isso aqui foi um over-delivery, isso aqui foi um over-delivery, isso aqui foi um over-delivery. Esse é o teu resultado, esse é o teu resultado, esse é o teu resultado, isso foi tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu, ganhos e perdas do projeto. E aí eu mostro pro cara a qualidade do meu serviço. O problema é que muitos prestadores de serviço, eles estão ali, só prestam serviço. Não alinham com o cliente as coisas, não comunicam com o cliente as coisas e não mostram pro cliente o que eles estão fazendo. Aí na cabeça do cliente, o gestor de tráfego ele é só um carinha que tá lá na casa dele, subindo os anúncios. E fazendo nada. E ele nem sabe o que o cara tá fazendo. Então, para esse cliente, o gestor de tráfego ele pode ser, cara, o melhor gestor de tráfego do mundo, mas ele tá fazendo um serviço bosta. E dispensável. E é dispensável, exatamente. E o meu sobrinho tá oferecendo mais barato, eu vou fazer com o meu sobrinho. Perfeito. E às vezes o cara tá fazendo um puta de um trabalho foda, só que ele não tá mostrando isso pro cliente. Então, o relacionamento com o cliente é exatamente onde mora a renovação do contrato, tá ligado? Eu vejo muito cara aí, inclusive por muito tempo eu fui esse cara lá no meu início, que não era bom tecnicamente, não era o melhor tecnicamente de tráfego, mas era muito bom no relacionamento com o cliente, então o cliente não saía. Pô, lá no começo, quando eu comecei, os meus primeiros clientes, cara, foi muito difícil entregar resultado, muito difícil. Por vários meses, tava ali sem conseguir dar um bom resultado, mas o cara se mantinha comigo, continuava comigo. Por quê? Porque ele via que eu tava próximo, que eu tava perguntando, que eu tava me esforçando, que eu tava entregando. Eu acho que esse é um dos piores problemas dos gestores de tráfego. É a falta de comunicação, sabia?
Se liga, Total. falta de comunicação. E aí a galera não conversa, não avisa, faz as coisas sem avisar e acha que o cliente vai ficar sabendo. Entenda, o cliente não entra na conta de anúncio, 11 e outro entra só pra bagunçar. Tem cliente que ainda mexe na conta de anúncio das campanhas que tu fez, mas o cliente não sabe o que tu tá fazendo. Então se tu faz uma coisa e tu não comunica, o cara vai... É mesmo que não ter feito. Mesmo que não ter feito. Pode aumentar o resultado e etc. Eu tava conversando com o cliente essa semana, se tu estiver assistindo, tu vai saber quem é. Me perdoe pelo comentário. Mas o cara veio dizer que as campanhas estavam muito ruins. Quando eu tenho uns clientes, eu outra ali. Sim. Boa. Campanha tá ruim, campanha tá ruim, campanha tá ruim. É uma gente vendeu conta esse mês. Ele mais foi recorde de faturamento na nossa empresa. Eu acho, como é que tu tá me dizendo que a campanha tá ruim? É pra reclamar, tá ligado? Porque eu fico fazendo as coisas e eu não aviso, porque eu tô na correria do dia a dia, empresa nova e etc. E acaba que o cara pensa que eu não tô fazendo nada. Diz que a campanha tá ruim porque eu não comentei com ele as atualizações das campanhas que eu fiz e faturamento de empresa. Faturamento, entendeu? Então eu acho que essa comunicação ela é muito importante, não só para gestor de tráfego, para qualquer empresário. Mas já entrando nesse tema, cara. Por gestor iniciante, trabalha mais com parte de tráfego para nosso local, então tem e-commerce ali, etc. O que é que tu recomenda em nível de reunião, cara? Mensal, reunião mensal, quinzenal, semanal? Entendeu? Como é que tu faz nesse sentido pra tu não ser uma coisa que seja cansativa pro cliente? Porque muitas vezes, cara, vamos marcar semanal. O cliente vai ficar indignado, dependendo do cliente. É um médico, semanal, talvez ele não consiga, mas quinzenal, mensal, o que é que tu acha em relação a isso? Primeira coisa, eu indico que o contato com o cliente no grupo do cliente ali, ele seja diário. Em que aspecto? Você tem que mandar alguma informação lá todos os dias. Ou você manda um feedbackzinho diário do que está acontecendo nas contas, ou você pergunta ali como que tá, como que foi aquele dia, ainda que você fale sozinho, muitas vezes vai acontecer. Tem grupo de cliente até hoje que eu falo muito ali no grupo e às vezes eu tô falando ali sozinho, pô, eu sou o dono da minha empresa, tem um monte de gente para falar com o cara, eu tô ali falando com ele, o cara não me responde, tá me ignorando, mas eu tô ali, eu tô mostrando que a gente tá sempre um passo à frente do cliente. Então, na comunicação sem porta para fora, né, ou seja, com o cliente, esteja sempre um passo à frente dele. Sobre reunião, eu indico a tentar, não é para qualquer empresa isso, principalmente quando você começa a ter muitos clientes, fica mais difícil fazer isso, porque você vai precisar de mais pessoas para fazer reunião, e delegar reunião é algo bem importante, assim, E bem perigoso. Complicado, exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, é uma linha tênue ali, até que ponto vale delegar certas reuniões. Mas eu indico fazer FUPs, follow-ups semanais com o cliente. Então, pelo menos uma vez por semana é bom ter uma reunião com o cliente, nem que seja de 10 minutos, cara, onde alguém da sua equipe, de preferência um CS ou então uma coordenação, ela passa para o cliente um feedback do que está acontecendo. Pode ser 10 minutos que seja, mas você demonstra atenção para o cliente. Às vezes a reunião ela vai ser repetitiva. Por quê? Porque o que foi feito na semana passada não mudou quase nada nessa semana. Mas você entrou, olho no olho de alguém da sua empresa para o cliente, passou uma informação, você mostrou o contato. Se semanal não é possível para o cliente, por exemplo, porque ele é muito atarefado, ou então para a sua empresa que não dá para ter essa rotina, faça pelo menos quinzenal. Mas vocês têm que falar com o cliente de vocês, cara a cara, ou com a equipe do cliente, pelo menos 2 vezes por mês, no mínimo. E essa reunião sempre com o tomador de decisão? De preferência com o tomador de decisão. Por quê? O que eu vejo muito por aí? Eu vejo muito por aí as pessoas olharem para o gestor de tráfego como uma peça qualquer que comunica com o marketing. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Às vezes você vê o gestor de tráfego falando com a equipe qualquer do marketing porque ele é uma peça qualquer. Só que o gestor de tráfego, ele é a chave para que o que o marqueteiro está fazendo funcione. Ele é a chave para que o prestador de serviço lá, o médico, por exemplo, tenha mais pacientes. Ele é a chave para que a empresa inteira fature mais. Então, por que esse cara ele vai ser tratado como um profissional qualquer que fala com a última instância do negócio? Não, esse cara ele tem que falar com a equipe de marketing para estar alinhado, óbvio, mas ele tem que ter contato direto com o tomador de decisões, porque ele é a pessoa que tem os dados. Ele tá vendo quando vai para o mundo o conteúdo do cara, a comunicação do cara, o que acontece, entendeu? Então, esse cara ele pode dar grandes feedbacks. E eu acho que esse daí é um dos principais erros do gestor de tráfego. É ele achar que ele vai trabalhar sozinho. Exato. Ele achar que ele vai trabalhar sozinho, que ele não precisa estar em contato com outras pessoas de outros setores, e acaba que ele faz um trabalho sozinho, não comunica nada, e ele se torna indispensável, quando na verdade ele não é. Então eu acho que isso daí é uma peça-chave nesse quesito. Leozão, eu acho que nessa questão, sabe, do gestor de tráfego e etc., se o cara tá começando agora, tu pudesse dar uma dica pra ele. Algumas coisas eu vou te perguntar relacionadas a um cara que tá começando agora. A primeira é nichar ou não nichar, no teu ponto de vista. Pô, vamos lá. Eu já arrumei muita treta pelo que eu vou falar aqui agora, porque tem muita gente que defende o nichar. O que é que eu falo? Nichar é bom? Muito bom. Nichar é muito bom. Hoje a minha empresa está ficando cada vez mais nichada para a área da saúde. Mas em que momento eu estou nichando?
depois de quase 4 anos de empresa, entendeu? Depois de praticamente 4 anos de CNPJ aberto, de empresa atendendo clientes. Até hoje, a gente tem os mais diferentes clientes. Uma empresa que fatura ali mais de 6 dígitos. Mais de 6 dígitos não, né? 6 dígitos por mês. Porque mais de 6 dígitos são 7 dígitos. A gente ainda não tá faturando isso no mês, não. Então, assim, cara, depois de tudo isso, eu fui começar a nichar. Por quê? Porque eu entrei em diferentes nichos, em diferentes projetos. Eu entendi qual nicho a minha empresa se conecta mais, a minha empresa consegue gerar mais resultado, a minha empresa consegue crescer mais lá dentro. Então, não faz nenhum sentido eu chegar pro cara que é iniciante, pro cara que acabou de começar, o cara às vezes fez uma dívida para comprar um curso, para entrar no mercado. Esse cara precisa de quê? De dinheiro, mano. E quem vai botar dinheiro no bolso dele é cliente. Aí imagina que eu tenho 12 nichos diferentes para abordar. Cada um desses nichos tem 1.000 CNPJs, ou seja, o cara tem 12.000 possibilidades. Aí ele ouviu um guru, um imbecil qualquer falar assim, se você nichar para esse nicho aqui, você vai ficar rico. Aí ele foi e nichou para um dos nichos. Ele acabou de descartar outras 11.000 possibilidades de fazer um Pix para ele. Então, o ICP, né, que é o índice de cliente ideal ali, o ICP do iniciante é o indivíduo com o Pix. Ou seja, qualquer pessoa que pode pagar o cara é o teu possível cliente quando tu é um iniciante. Depois que tu começou a criar o teu portfólio, a entrar no mercado, aí eu te indico nichar. Porque tu vai ter mais possibilidades de crescer, porque tu já tem resultado naquele nicho, tu já tem possibilidades naquele nicho. Ah, o fulano de tal fala e ensina que você consegue crescer sem portfólio e tudo mais. Tudo bem, beleza. Segue lá o fulano de tal, quebra a tua cara. Mas a maioria das pessoas, antes de nichar, elas trabalharam com diferentes mercados. É porque eu acho que a galera se preocupa muito com o final, né? E aí as pessoas acham que é mágica. Ah, tem esse nicho aqui que fatura muito. Aí o cara pivota pra lá. Aí sabe o que vai acontecer? Imagina, eu vou dar um exemplo. Rodar. E no final das contas, ele não vai estar fazendo nada. Exato. Ele não vai estar fazendo nada, vai estar com o ticket médio baixo, né, na galera dele, porque ele não é especialista em nenhuma área, não é especialista em nada. E ele fica com essa dificuldade. É o gestor amador, no final das contas. É o gestor amador. Qual tu acha que é a principal dificuldade, assim, do gestor de conseguir aumentar o ticket no final das contas? Ó, antes de responder essa tua pergunta, só pra finalizar, tem um livro que eu sempre indico. Inclusive, saiu aí há pouco tempo atrás que um grande empresário, bilionário, ele lia esse livro, que é Por que Generalistas Vencem um Mundo de Especialistas. E o cara que é generalista, ou seja, que trabalha com diferentes nichos, quando ele se especializa, ele normalmente é melhor do que o cara que tá só naquele nicho desde o começo. Por quê? Porque ele tem a coisa mais importante em qualquer mercado do mundo, que é repertório. Então ele tira repertório de outros mercados para colocar naquele nicho. Antes de tu responder, eu vou te cortar. É o profissional em T. É o profissional Tiaguinho, que a gente chama, né? Cara, o cara tem que saber muito sobre... Ele tem que saber um pouco sobre muitas áreas. E ele tem que ser especialista em uma coisa só. Boa. Se liga, então ele tem que saber um pouquinho sobre cada nicho. Sabe por quê? Porque no final das contas tudo é sobre venda. E venda é sobre comportamento do consumidor. E como é que faz pra saber o comportamento do consumidor? Passeando na praça, tomando um café no shopping, fazendo qualquer coisa. Andando pelos Instagrams das empresas de vários nichos, atendendo empresas de vários nichos. Tu vai entender o perfil do consumidor. Gente, é igual em todo canto, em qualquer lugar do mundo, no Brasil e no Japão. Quando eu entendo o perfil do consumidor e sou especialista em uma área, eu consigo brincar e deitar em cima. Total. Brincar e deitar em E cima. quando você é generalista, você resolve mais problemas. No final das contas, você é pago pra quê? Pra resolver problemas. Quem resolve mais problemas ganha mais dinheiro. Simples. Simples assim. A maneira mais fácil de refutar o cara que diz ai, você precisa nichar, se nichar não vai dar certo. Aí, mano, como que uma pessoa ganha dinheiro no mercado, no mundo? Resolvendo problemas, correto? Sim. Então, o cara que é especialista em só em A, ele resolve mais ou menos problemas de quem é especialista em A, em B e em C. Quem é especialista em A, mas tem experiência em B e C. Ah, não, ele resolve menos. Então pronto, quem ganha dinheiro é quem faz o quê? Resolve problemas. Porra. E voltando à pergunta anterior, então, pra gente não perder o fio da meada. Como o gestor de tráfego faz pra aumentar o ticket médio dele? É nichando ou é se comunicando da forma certa? Porque no meu ponto de vista, é só saber embalar da forma correta. Obviamente, tu não tem como vender um ticket médio de R$4.000 por mês pra uma pastelaria de esquina, tá? Perfeito. Tem que ter noção de negócio. Perfeito. Mas, no teu ponto de vista, pra aumentar o ticket médio, qual é o principal erro da galera e qual o melhor caminho a se seguir pra conseguir aumentar o ticket médio? Tá. O primeiro passo para você cobrar mais caro prestando serviço de tráfego pago é entender quem são os clientes que podem te pagar mais e quem são os clientes que não podem. Por quê? Porque não tem como eu cobrar 4.000 por mês, como você falou, de uma pastelaria. Por quê? Porque a pastelaria é um nicho ruim? Não. Tem muita pastelaria aí que fatura pra caramba
e que tu vai talvez conseguir cobrar R$ 4.000 por mês diante da tua entrega. Porém, as características de negócio dessa pastelaria não permitem fazer com que ela pague R$ 4.000 por mês. Então, a primeira coisa que o cara tem que fazer para cobrar mais caro é começar a saber avaliar características de negócio. Quais características? Faturamento, margem de lucro, tamanho do negócio, a importância do tráfego pago para aquele negócio, se aquele negócio é refém ou não de tráfego pago, o quanto o tráfego pago pode trazer de resultado a mais do que aquele cara já tem hoje. Então ele tem que olhar para essas características. E não ser só refém do tráfego pago, né? Por exemplo, tu fala que atua muito na área da saúde. O médico não é refém do tráfego pago, mas ele é refém do plano de saúde. Né? Muito médico é refém do plano de saúde. Sim. Então tu tem que encontrar o motivo do teu cliente ser refém de algo. Todo mundo é refém de alguma coisa. E esse é o motivo. Qual é o problema desse cara? E assim, eu falo uma coisa que eu nunca vi outra pessoa falando assim. Isso foi algo que saiu de fato. Eu pensei um dia e disse: caraca, velho, esse é o meu perfil de cliente ideal. Que é o cara que não precisa de tráfego pago para vender. Como assim? O cara que não precisa de tráfego pago para vender é o cara que vai te dar menos dor de cabeça. É o cara que ele já tá rodando, ele já tá na praça, ele já tem cliente, ele já tem faturamento. Então aquilo ali é um a mais. Ou seja, se tu bota mais dinheiro no bolso dele, tu vale muito para ele, porque aquele é um canal que ele não tava olhando. Tu tá trazendo pessoas que ele não tava enxergando. Tu consegue cobrar mais caro para ele, tem pouca dor de cabeça. Enquanto tá todo mundo olhando assim. Ai, a maneira melhor de você prospectar é: olhe na biblioteca de anúncios quem tá anunciando. Meu ovo, o meu cliente, eu quero que ele nem saiba o que é um gerenciador de anúncios. Por quê? Porque esse cara, ele vai passar muito mais tempo comigo. Porque pra esse cara, eu tô dando uma coisa totalmente nova, entendeu? Óbvio, se esse cara tem as características de negócio ideal. Porque se esse cara não tem um bom faturamento, aí ele é o pior cliente pra eu ir atrás. Agora, se ele tem um bom faturamento, uma boa margem de lucro, e tem espaço dentro do digital pra ele, eu vou ser uma mina de ouro pra ele. Então esse cara vai me olhar como um deus, ele vai me pagar muito, ele vai me dar pouca dor de cabeça, ele vai me deixar ter autonomia de trabalho, entendeu? Foda. E qual o caminho que tu acha que um cara tem que seguir para começar a aumentar o faturamento dele nesse sentido, de ticket médio nesse Primeiro sentido? passo, entender de características de negócio para saber quais negócios podem pagar mais, quais negócios podem pagar menos. Beleza, você ia olhando para fora, agora olhando para dentro. Perfeito. Olhando para dentro, primeira coisa, você tem que entregar resultado, irmão. Resultado é tudo. Então assim, até o slogan do meu negócio tem muitas agências que entregam estratégia, tecnologia, não sei o que, a gente entrega resultado, entendeu? Então, assim, você pode querer ir atrás de estratégia de tráfego pago, ou você pode querer ir atrás de resultados. Hoje o que eu vendo é resultado, ponto. Então, o segundo passo é, você precisa entregar resultado. De dentro para fora precisa dar resultado, porque no final das contas é dinheiro que paga a boleta. Então, como que o cara vai te pagar se ele não tá entrando no caixa? Segundo passo é entregar uma diferenciação. Hoje, se o cara contrata um gestor de tráfego, ele tem uma pessoa. Se o cara contrata o meu serviço, por exemplo, ou uma agência, ou coisas mais robustas, ele tem às vezes 4, 3 pessoas. Aí o cara que é sozinho, ele pensa, putz, mas como eu vou fazer? Eu sempre digo, cara, você tem que vender o Batman e o Bruce Wayne, tá ligado? Em que aspecto? Você tem que mostrar várias frentes no seu negócio. Você tem ali a prestação de serviço de gestão de tráfego, você aperta o botão e sobe o anúncio, mas você tem que entrar em contato, você tem que fazer comunicação, você tem que ver se o comercial do cara tá respondendo, você tem que ser uma cabeça pensante a mais no negócio do cara, tá ligado? Ele tem o gestor de tráfego que tá apertando o botão em casa, mas ele também tem um estrategista, uma cabeça a mais ali lado a lado no negócio dele. Isso vale muito dinheiro. E às vezes mesmo sozinho você consegue entregar. E no final das contas é saber vender, né? É aquilo que tu falou. Saber vender. É saber vender, porque assim, o Batman e o Bruce Wayne são a mesma pessoa, pra quem não sabe, tá? Ele simplesmente tá vendendo a mesma pessoa de duas formas diferentes. Tal qual, no tráfego pago, tu faz 10 funções diferentes, por exemplo, eu tenho que mostrar pro meu cliente que são 10 funções diferentes, não que eu vou fazer anúncio para ele. Exatamente. Não resuma o teu produto, que são 10 áreas ou 10 atividades-chave, em um único produto, porque tu desmerece o teu próprio produto, é sobre vender. Tá. Quanto mais tu puder destrinchar o teu produto em frente de atuação para aumentar o valor agregado do teu serviço, cara, isso é fundamental no meu ponto de vista. E a última dica, assim, a mais forte, que eu acho que hoje os meus alunos, eles sempre falam, cara, a maior transformação que eu tive para cobrar mais foi essa, que é se posicionar como empresário. A maioria dos caras, eles se posicionam como gestores de tráfego, só que o gestor de tráfego diante do empresário, ele já está se diminuindo. Então, você não é um gestor de tráfego, você é um empresário, você é dono de um CNPJ, de uma empresa que presta serviço de tráfego pago. Ah, mas não importa que só tem você, só tem eu. Cara, o CNPJ ele não é construído de 2 ou mais funcionários. O que caracteriza um CNPJ ou empresa não é 2 ou mais funcionários. É a porra de uma empresa aberta, mano. Tu abriu lá o teu MEI, tu é um CNPJ, tu é uma empresa.
Tu abriu lá o teu ME, tu é um CNPJ, tu é uma empresa. Ou seja, se posicione como uma empresa, tá ligado? Entendi. Aí tu falou, quando o cara tem um gestor de tráfego, etc. Vamos supor que o cara monta uma empresa, ele tá crescendo, tá? Aumentou o ticket médio, aumentou o faturamento, conseguiu mais clientes, etc. Ele tá tendo que contratar um gestor de tráfego para trabalhar com ele, certo? Como é que tu acha que funciona uma remuneração em cima disso? Obviamente existem gestores júnior, gestores mais expert, etc. Mas como tu acha que para um cara que tá querendo montar uma agência, deve fazer? É melhor ele pegar uma pessoa e treinar essa pessoa do zero, para esse cara estar contigo até o final, entendeu? Crescer dentro da cultura da empresa, etc. Pega uma pessoa freelancer que eu vou pagar por projeto para ela. Então, por exemplo, cada cliente que ela atender, ela vai ganhar uma porcentagem X do meu contrato. Como tu acha que é a melhor? Obviamente não existe certo e errado, né? Mas qual a forma que tu acha mais saudável pro cara conseguir estruturar uma empresa? Pensando que o cara tem uma visão de empresa, não uma visão de menino. Cara, boa pergunta. Vamos lá. Existem várias formas de você contratar, e aí eu não vou dizer que existe melhor nem pior, mas existe a que eu acredito que seja melhor, na minha concepção. Então, assim, primeira forma de você contratar, você pega um cara já formado. O cara já é gestor de tráfego, você paga ele um salário fixo para ele trabalhar com você e delimita uma quantidade de contas. Então, cara, eu vou te pagar R$ 1.500 por mês e você vai tocar aqui até 8 contas, até 10 contas na minha empresa. Essa é a primeira forma de contratar. E esse cara, tá? A gente vai trocando as ideias. Esse cara, ele vai fazer tudo da empresa? Ele vai fazer, tipo assim, ele vai decidir as campanhas, ele vai decidir os públicos, ele faz toda a estratégia, ou ele tem um direcionamento? Porque assim, o gestor de tráfego ser um contratado de R$ 1.500 fixo, ele deve ser iniciante no começo assim, tá no começo da carreira, etc. Tu joga 100% a responsa na mão dele. Como funciona esse bate-bola? Quem faz, quem define o público, quem define a estratégia, quem se liga? Beleza, vamos começar de um ponto. Imagina que, como tu perguntou no início da pergunta, eu sou um cara sozinho. Eu sou uma urgência, né? Sou só eu. E aí eu quero começar a delegar, eu quero ter o meu primeira contratação. O que esse cara vai precisar fazer? A primeira coisa que ele vai delegar é algo que não seja tão importante para dentro do negócio, a ponto de, se for feito errado, o negócio quebra, e que aquele cara, ele acha que não vale o tempo dele. Então, a minha hora, ela vale mais aonde? Vendendo ou apertando o botão. Se a gente está falando de contratar um gestor de tráfego, a gente vai delegar a parte operacional. O que eu indico? O melhor caminho para o cara vender mais no início é ele vender. Ele, como dono, vender a empresa dele. Então, a primeira coisa que você deve delegar é o operacional. Aí eu vou contratar um gestor de tráfego para quê? Para ele fazer o operacional, apertar o botão. Então, a decisão maior entre o apertar botão e o estratégico é o estratégico. Porque tem até a frase do nosso querido Raduan lá, primeiro a estratégia, depois a estrutura. Então, primeiro a estratégia ela é desenvolvida para depois o botão ser apertado, que é a estrutura. Ou seja, eu vou delegar o botão. Desenvolvida a 4 mãos, ou o dono da empresa, que já trabalha mais tempo, que fez a empresa crescer, ele decide só fala assim, cara, faz esse público, utiliza esse criativo, vai nessa faixa etária, etc. O que tu acha? Eu indico sempre, no início, acabou de começar a delegar, você desenha a estratégia e, óbvio, o gestor de tráfego ele tá livre para pontuar, dar ideias. Inclusive, se o cara faz isso, ele já demonstra que ele quer crescer, que vale a pena ter aquele cara. Mas aquilo que ele está trazendo é uma opinião. Ele não é um tomador de decisões e nem a decisão é tomada lado a lado. Eu trago para ele, esse é o plano de ação, executa. E agora eu vou focar em trazer mais clientes. Esse é o plano de ação, executa. Só que esse cara, ele não pode só tá aqui o plano de ação e executa. Você tem que cobrar esse cara. E eu também não posso só cobrar esse gestor assim, e aí fiz. Não, você tem que avaliar o que ele fez, se tá dentro do que você queria, e sempre que você for delegar a ação pro cara, você tem que dizer como você quer aquilo. Então, que nem o Pablo Marçal lá, como tarará. Você tem que dizer como você quer que ele faça aquilo, o que você espera da ação dele. Então, assim, eu espero que você faça desse jeito e que você me traga esse resultado, e o prazo, entendeu? E além de tudo isso, você tem que mostrar para esse cara o que ele deve fazer se ele não souber executar aquilo. Pô, não sei como fazer isso. Eu percebi aqui, travei, tive uma dúvida. O que eu devo fazer? Eu recorro a você? Primeiro eu vou no Google. Qual que é o meu passo a passo do incêndio? Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem um protocolo que eu brinco que é o passo a passo do incêndio. Passo a passo do BO. Deu um BO, o que eu devo fazer? Primeiro, os caras vão pro nosso... Não, primeiro os caras vão pro nosso... Dentro do... A gente usa o Discord para se comunicar. Aí tem um canal lá do Discord que é só BO, tá ligado? Então, primeira coisa, o cara joga lá no canal do Discord. Só que ele não vai ficar esperando a resposta do canal do Discord. Ele jogou lá no canal do Discord, ele vai buscar no Google, ele vai buscar em uma comunidade, um grupo de Facebook, um grupo de WhatsApp. Ele vai atrás da solução. Ninguém trouxe a solução ainda, ele também vai no líder dele. Pô, líder,
busquei isso, não achei, ainda tô com essa dúvida, já mandei no canal, não tive resposta. Obviamente, isso a gente tá falando de empresa já um pouco mais maior. robusta, Só que que aí já você tem mais imagina equipe, etc. Só que aí Quando você for imagina você e outra pessoa, Exatamente. tete a tete. Até que ponto a gente delega tudo na mão desse cara? Nunca. Cara, eu não indico nunca você fazer isso. Por quê? Porque quando você faz isso pra um iniciante, Não, vamos lá, vamos lá, então eu vou refazer a pergunta. Até que ponto eu devo construir um profissional que eu consiga delegar tudo você pra ele? precisa. Tipo assim, ó. Porque tem gente que tem medo de construir um profissional bom, tem gente que tem medo de fazer o cara virar um bom gestor de tráfego e ele sair pra tocar a carreira solo. Isso pode acontecer. Então, assim, primeiro, construir uma cultura que prenda talentos, remuneração adequada e tem outros fatores envolvidos. Mas, assim, até que ponto eu devo construir a autonomia do meu gestor de tráfego? Perfeito. Cara, quanto mais autonomia esse profissional tiver, melhor, porque sobra mais tempo ali dentro daquela empresa para ser executado outras tarefas. Porém, a gente não pode, tipo, eu vou construir esse profissional para que ele possa fazer tudo. Porque aí, se esse cara pode fazer tudo e eu não tenho outras pessoas que podem fazer coisas que ele faz, a minha empresa é refém desse cara. E aí, se esse cara um dia sai, fudeu o meu negócio. Então, eu construí o Rafael faz tudo. Eu preciso construir vários Rafaéis na minha empresa, entendeu? Vários Rafaels na minha empresa. Preciso ter vários, não posso ter só um, entendeu? Então, por muito tempo eu cometi esse erro. Eu tenho lá o meu head e por muito tempo a minha empresa, ela era refém do meu head, porque o cara desenrolava, jogava em todas as posições, tá ligado? Eu literalmente tinha uma empresa autogerenciável. O cara tocava tudo, eu recebia o Pix ali, e movimentava as contas e botava cliente pra dentro. Botava cliente pra dentro e se vira aí, negada. E ele matava no peito e ó, empresa crescendo, pipocando. E aí, um belo dia eu... Caralho, velho, se esse cara sai amanhã, o meu negócio pode quebrar. Não vai quebrar por quê? Porque eu entendo de todas as áreas. Então, eu podia matar no peito e assumir. Então, é um profissional inteiro. Exatamente. Mas, entende que eu ia precisar ir pro centro de tudo? Ia ser um problema pra mim. Então, eu comecei a entender que, pô, preciso construir vários outros profissionais que fazem outras coisas que esse cara faz. E como manter esse cara dentro da empresa? Como eu consigo fazer pra manter Primeira ele coisa, dentro da empresa? cultura. Primeira coisa, cultura, sem dúvidas. E a segunda é dinheiro, irmão. A segunda é dinheiro, não tem como. Cultura é tudo. Cultura é tudo, tudo, tá? Tem uma frase acho que é do Thales Gomes, essa frase, quase certeza. Pelo menos eu sempre vejo ele botando essa frase, que é a cultura como é a estratégia no café da manhã. E, basicamente, a cultura é o que manda na empresa, mano. Eu posso falar aqui, ó. Rafa, tu tem poder de tomar decisão. Mas se a cultura da minha empresa é que todo mundo fique travado esperando alguém dizer o que tem que ser feito, eu posso morrer de dizer que a estratégia é essa, que isso não vai ser feito na prática. Porque a cultura da empresa é outra, entendeu? As pessoas, elas vivem dentro da empresa o que a cultura prega e o que a cultura é vivida, como a cultura é vivida. Porque também não adianta de nada você ter lá a frase bonitinha, missão, cultura, valores, visão, o caralho, e na prática, na vivência, isso não existe, entendeu? A cultura, ela é vivida, ela não é pregada, tá ligado? Sim. Então, as pessoas precisam estar vivendo isso. Isso é foda. E essa frase dinheiro, é muito mano, foda. pagar bem. Não tem como. Como construir um plano de remuneração com essa galera? No Cara, teu ponto de vista. Primeiro ponto, se o seu gestor é CLT, faça um plano de desenvolvimento individual para cada um dos seus E colaboradores. tu recomenda o quê? Se ele é CLT. Se ele é um gestor PJ, ele é um cara que ganha por projeto e por produtividade. E tu certo? recomenda um gestor PJ, um gestor CLT ou depende de caso para caso, não é regra? Depende muito, não é regra. Eu vejo empresas funcionarem e faturarem muito bem com times CLT e vejo outras com time PJ. Eu prefiro PJ por quê? Porque eu gosto de remunerar cada vez melhor os meus gestores. Então, quando ele é PJ, na minha empresa, ele não tem exclusividade de trabalho, ele não tem carga horária de trabalho. Ele recebe o projeto e ele executa. Mas tem muita coisa boa pra conversar, velho. Muita coisa boa pra conversar. Só que a gente tá finalizando. Porque já deu 40 minutos, eu te falei que a 30, 40 minutos a gente vai deixar uma brecha pra próxima e eu quero falar na próxima sobre prospecção, que eu sei que é um teu forte também, tá? Mas tô falando nessa questão de CLT e etc. Eu acho que quando o cara contrata o gestor CLT, ele tem que investir muito na fiscalização, se eu posso dizer assim. Tem que ter alguém em cima toda hora dessa galera CLT, porque CLT sabe como é que é, né? Vai recair o Pix no final do mês e o cara tá tranquilão. E aí o cara tem que investir muito na fiscalização, ver se as campanhas estão ok toda hora e etc. Um gestor pra essa galera, entendeu? Um cara que gera essa galera. E eu acho que aí é onde entra um pouquinho a parte mais complexa, né? Porque aí reduz um pouquinho a expertise do cara, blinda o cara de crescer, porque se o cara crescer ele não vai querer continuar sendo CLT, se ele é CLT é porque ele não quer crescer o suficiente, porque é difícil a gente conseguir fazer o cara crescer sendo CLT, porque a gente paga um salário pra ele, um salário pro governo, e acaba dificultando um pouquinho essa questão, cara. Eu vou só dar uma pincelada, tá?
eu quero que tu resuma em uma frase. Qual a melhor forma de prospectar cliente, no teu ponto de vista? Geração de valor, mano. Gerando valor. Se você gera valor para um cliente, principalmente para o empresário, que é o cara que contrata o gestor de tráfego, a única coisa que ele pensa é, eu preciso desse cara no meu negócio. E se ele precisa de ti, a pressa é dele, irmão. Tu vai dizer o teu preço e ele vai querer pagar, entendeu? Uma reunião ou 2 reuniões antes do fechamento? 2 reuniões, sempre. Triagem e fechamento. Reunião de triagem para entender o negócio, reunião de fechamento para apresentar a proposta comercial. A gente manda a proposta pro WhatsApp, eu sempre tenho que ser via reunião, via call. Apresenta a proposta na reunião para tirar qualquer dúvida que o cara tenha e ao finalizar a reunião, envia a proposta comercial. Massa demais. No outro podcast, a gente pode focar em prospecção, que eu Na acho que é hora. um forte teu. E a gente tem os projetos aí pra acontecer ali fora também, só que o próximo vai ser ali fora, entendeu? Cara, pra finalizar, eu te pergunto pra ti, Lauzão. Se pudesse dar um conselho pra ti com 18 anos, o que tu falaria? Um conselho. Cara, vou te falar que... Pô, que pergunta difícil, mano. Mas eu acho que se eu tivesse que dar um conselho, nunca parar, mano. Nunca parar, entendeu? Porque às vezes a gente tá fazendo uma coisa ali e o bagulho não tá dando certo, e aí a gente pensa que, eu vou desistir. Mano, mesmo que você mude de rota, nunca pare. Porque uma hora tem aquela frase lá, cavalo selado só passa uma vez. O cavalo selado passa na tua frente, tu monta e aí ele te leva pra um lugar que tu nunca imaginou. Eu, por exemplo, eu sempre fui um cara... eu nunca fui um cara muito nerd, ou que usa muito computador, ou que videogame. Eu nunca fui o cara da tecnologia. Minha parada sempre foi rua, treinar jiu-jitsu, praia. Era o mundo, entendeu? Eu nunca fui o cara do digital. Eu nunca imaginava que eu ia estar trabalhando com digital. E o que que aconteceu? Eu nunca parei, um dia a oportunidade apareceu e as coisas aconteceram, tá ligado? Mas eu nunca parei, um dia sequer. Eu pensei, eu vou desistir. Não, mano, eu sabia que uma hora eu ia acertar, mano. Não tem como. Se o cara tá atirando, filho, uma hora derruba. Não vai, não tem como. Preciso falar mais nada, né, rapaziada? Preciso falar mais nada, Leozão. Prazerzão. Tamo é o junto. primeiro de outros que a gente vai fazer aí. Tamo junto, tamo junto. Prospecção, rapaziada. Prospecção. Como prospectar, como se comportar, como fechar cliente, como manter a recorrência. Que tu já falou durante esse podcast, o segredo. É o mesmo segredo que eu compartilho. Eu sempre falo isso a mesma coisa, velho. Quer manter o contrato ativo e relacionamento. Relacionamento, às vezes, até mais do que entrega, no meu ponto de vista. Porque se tu mostra que tu tá junto com o cara no campo de batalha, pela empresa dele, mesmo que tu não esteja dando resultado na hora, o cara vai lá pra ti e fala, esse cara tá no campo de batalha comigo, ele vai fazer acontecer. Leozão, prazerzão, meu brother. Tamo junto demais. Tem que ser com essa Tem que ser com essa aqui, que a outra tá Tô avariada aqui. destroçada. Mas, Então- rapaziada, prazerzão ter o Léo aqui. Se você curtiu esse episódio, compartilha com quem fizer sentido. Tamo junto. Deixa o like aqui, tamo junto. É isso, mais uma vez, Estúdio Soul. Se você tá precisando produzir conteúdo de qualidade, que traga resultado real pra tua empresa, QR Code tá na tela, fala com a gente. Tenho certeza que a gente vai dar uma mudada no teu negócio e te ajudar a construir essa autoridade por meio da produção de conteúdo. Tamo junto, é nóis e até a Tamo junto. Valeu, galera. Us.